Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Vou fazer o convite para a mentora Diva fazer a primeira leitura do Evangelho. Hoje vamos ter a palestra com a mentora Celeste Maria sobre a cura espiritual. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 250. Convidar os pobres e os estropiados, dá sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidará: quando des de um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem o seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando des de um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditoso por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Quando des de um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Esta palavra, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O amargo do seu pensamento se revela nessa proposição: e sereis ditosos por não terem eles meio de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se devem fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de umas comparações vibrantes, disse: convidais para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas? Apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou, seu turno, convidá-los outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhe presta sem que eu pareça. Aqueles sem ires recrutar, os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem estimular o benefício, por meio de uma sinceridade, cordialidade. Graças a Deus. Nessa palavra aqui do Evangelho, o Cristo vem nos alertar para que a gente fique mais atento, preste mais atenção, porque muitas das vezes a gente exclui as pessoas que a gente deve mais estender a mão, é os que a gente exclui mais, e vai atrás daqueles que não têm muita importância, que não dá muita importância. E às vezes a gente fica querendo ver só recompensa. Eu vou convidar fulano porque lá na frente ele vai me levar em algum lugar, ele vai me ajudar com aquilo ali. E aqui o Cristo vem nos lembrar que nós não devemos fazer isso esperando fazer uma caridade, esperando algo em troca. Que nós devemos ajudar ali uma pessoa, talvez, que não tem nada a oferecer. Mas nós precisamos fazer a nossa caridade. É o que nós devemos fazer. Não é fazer, ajudar para receber retribuição. É ajudar com a cobrança. Olha, hoje eu te ajudei, você lembra daquilo? Hoje eu ajudei você ontem, então hoje eu quero minha recompensa, eu quero que você me ajude. Então não é isso que o Cristo vem nos ensinando. Ele sempre está nos alertando no Evangelho para que a gente preste atenção com essas caridades que nós fazemos, para que a gente esquecemos, se nós ajudamos uma hoje, esquecemos aquilo. Se um dia ele estender a mão para a gente pode até pensar, nossa, aquele dia eu ajudei ele, hoje ele está me ajudando. Mas assim, sem cobrar, sem forçar ele a fazer isso. É uma coisa que volta para a gente. Se você faz o bem, você vai receber o bem, sem precisar ir atrás, sem precisar estar cobrando. Isso é o que o Cristo vem nos falando para a gente fazer. Como ele disse aqui, não é como para a gente não convidar os parentes, os amigos. Isso foi uma coisa que ele usou. Porque muitas das vezes a gente fala, não, vou convidar aquele parente meu, aquele que ele tem uma casa bonita, que ele tem uns bens materiais melhor do que o outro. E às vezes aquele outro que mora ali naquele cantinho, longe, abandonado, deixa para lá. Ele vai me envergonhar, vai entrar na minha casa, me passa vergonha, então eu nem vou olhar para ele. Então nós não devemos pensar isso. O Cristo não olhava para quem ele estendia a mão. E é isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente caminhe em cada canto, ajudando a cada irmão, porque todos somos os nossos irmãos. Graças a Deus. Agora convido a mentora para dar continuidade na palestra para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre cura de alma. A cura da alma no Espiritismo é um processo de reforma íntima e autoconhecimento, focado em curar o espírito imortal, não apenas o corpo físico. Ela ocorre de dentro para fora, através do perdão, amor, caridade e transformação moral, eliminando as raízes espirituais das doenças, egoísmo, orgulho. A verdadeira cura perene advém da harmonização com as leis divinas, aliviando dores profundas da alma.
Então, essa cura da alma, ela não é uma cura instantânea, ela é um caminho. Então, essa cura, ela acontece durante a nossa caminhada, né? Nós vamos nos aperfeiçoando e vamos curando nosso espírito, nosso eu, né? E nessa caminhada tem os pontos chaves da cura da alma. Então, assim, essa cura, ela vem primeiro, para a gente, nessa caminhada, primeiro vem a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É o processo da reeducação do espírito, superando doenças da alma, insensatez, intemperança, injustiça, impiedade, através do autoconhecimento e da melhoria moral. Então, essa reforma íntima é quando a gente olha para dentro da gente, né? A gente navega mesmo no nosso íntimo, buscando o que tem de bom em mim, o que tem de errado em mim, quando a gente busca nos conhecer melhor, né? Para quê? Para a gente resolver o que precisa ser resolvido. Então, você não consegue consertar um erro se você não sabe qual que é a raiz desse erro. Então, essa reforma íntima, ela vai lá dentro, profundamente, buscar e trazer para fora. Então, essa cura da alma, ela é de dentro para fora, não é algo superficial. E então, nessa reforma íntima, acontece ali também a mudança de comportamento, né? Segundo, vem o perdão. Perdão libertador. O perdão de si e dos outros. Desfaz algemas do passado, aliviando o espírito de cargas negativas e promovendo a paz. Então, é um processo que quebra, né? Correntes pode ser até de vidas passadas, né? Então, quando você consegue perdoar, mas não é aquele perdão da boca para fora, é aquele perdão verdadeiro, né? Quando você sente alívio, quando você sente paz, então isso é perdão. Não é o esquecimento daquilo que aconteceu, é você lembrar do fato, mas você não sofrer com aquilo, né? Não ter mágoa mais, nada que te deixa preso àquela situação. Aqui fala, né, da cura de Ars Vianney, é a prioridade e a cura da alma sobre a do corpo, pois a carne pode precisar de provações para a evolução espiritual. Então, né, nosso corpo físico, muitas vezes ele precisa, né, sofrer algo para que possa ter essa paz, né? Raízes espirituais. As doenças físicas frequentemente têm raízes em desequilíbrios espirituais, pensamentos e emoções tóxicas. E o tratamento atual na harmonização do padrão da consciência do enfermo. O que são essas raízes, né? São como sementes, né? Que ficam na alma. Então, essas sementes ficam na nossa alma. Aquela sementinha que é deixada ali, um dia ela vai germinar, né? Então, são as raízes. Pode ser por palavras que foram faladas, né? Fatos que nos aconteceram, né? Então, vai ficando ali. Se a gente não buscar corrigir, né? Aquela situação, uma hora tudo vem à tona, né? E a pessoa vai sofrendo. É mesmo que você ter ali, passar por algo e você fica remoendo aquela situação, remoendo. Só que tudo que você passa, se não foi bom para você e aquilo você fica remoendo aquele passado, ele vai só vindo para você as mesmas situações. Hoje mesmo eu até conversava que uma mãe, a situação que ela viveu, começou para gerar a família dela, muito jovem, ela não aceitou aquela situação. E hoje ela vê a filha dela passando, repetindo o mesmo erro dela. Por quê? Ela não se curou daquilo, ela se sentiu culpada o tempo todo, não desfez daquilo. Então, assim, é algo que não dá para você levar para a vida inteira. Porque você vai remoer uma coisa que não vai te ajudar mais em nada. Já aconteceu, não tem como passar uma borracha naquele acontecimento. Tem coisas que não tem como você mexer mais não, é só libertar daquilo, né?
Não adianta sofrer por algo que você não tem o que você fazer, né? Aí você vai só trazendo mais aquelas mesmas situações. Aí vem outro parente, torna o mesmo ciclo se repetindo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é necessário a gente nos curar, para não repetir as mesmas coisas, não ficar nesse círculo, né? Então pode ser culpas não resolvidas, traumas emocionais, que são as atitudes também repetidas, né? Orgulho, medo, ansiedade, tristeza profunda, conflitos repetitivos, né? Como tratar essas raízes espirituais? Com o autoconhecimento, né, que foi falado, que é olhar para dentro da gente, perdão, cortar essas ligações com as coisas negativas, né? Colocar o pensamento em coisas positivas. Então, tudo aquilo que for negativo não serve para a gente. Não adianta a gente ficar com os pensamentos baixos, a gente tem que elevar os nossos pensamentos para curar nossa alma. A reforma íntima já foi falado que são as mudanças de atitudes. Então, quando você faz essa reforma íntima, aquilo que você era antes, você vai deixando, né? Vai tirando essas armaduras, né? Vamos dizer assim, essas roupas velhas, vai deixando para trás. A oração, que ela vai elevar o padrão também espiritual da gente. Então, a gente nunca deve deixar de fazer nossas preces. Sempre que vier um pensamento negativo, vamos fazer preces, né? Para que a gente possa sintonizar com o Criador, né? Com a positividade, com a luz. Então, nunca deixar aquilo ali parado, ficar, né? Vou trancar no meu quarto e vou ficar quietinho ali que vai passar. Não. Se você se trancar, se fechar, é pior, talvez você vai enfraquecer e você não consiga lidar mais com a situação. Então, quanto mais rápido a gente conseguir nos livrar daquilo que a gente consegue, ou então buscar uma ajuda, né? Se a gente não consegue sozinho, vamos buscar uma ajuda, vamos fazer nossas preces, né? Aqui as ferramentas da cura, né? Sugere oração, passes, o evangelho no lar, a caridade, como foi falado do evangelho, né? Falou muito da caridade. E essa caridade, ela não é você escolher para quem você vai prestar a sua caridade. É para aquele que precisar, para aquele que, se você precisar, tiver a seu alcance, estender sua mão, né? Então, essa que é a verdadeira caridade. Não é você, vou fazer caridade, como a mentora falou, para fulano, para ciclano. Não, é para quem precisar. Você vai ao encontro daquele que realmente necessita da sua ajuda. E você é capaz. Não existe aquela pessoa que não tem como não fazer sua caridade. E essa caridade, a gente não fala, não é de bens materiais. É um conselho que você dá. Então, tudo aquilo que você ajuda o outro a aliviar a dor dele, você está prestando sua caridade. Quando você escuta, você deixa que o outro fale, você escuta, você está prestando sua caridade. E quando a gente faz a nossa caridade, a gente presta a nossa caridade, o maior ajudado somos nós mesmos, né? Porque você consegue se curar através da sua ajuda que você dá para o outro. Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas eu estou dando tanto para o outro. Mas e você? Olha o quanto que você está sendo ajudado, né? Então, quanto mais você doa, mais você recebe. É como o amor, né? Quanto mais você doa amor, mais amado você é. Então, a cura é aprender, é perdoar, é mudar, é evoluir. Então, essa que é a verdadeira cura, né? Quando eu aprendo quem sou eu, o que eu preciso, né? E quando eu perdoo alguém. Então, assim, viver com mágoas não nos leva a nada. E pesa, né? Pesa muito você ver essas pessoas rancorosas, né? Não consegue dar um sorriso. Então, e quando essa alma livre, essa alma curada, ela é muito leve, né? Ela é muito leve. Então, por que você querer viver preso nesse passado, se você pode se libertar e viver melhor?
né? Ser livre. Não fique preso nas coisas do passado que não te faz bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, vamos ter menos orgulho, mais paciência, mais humildade, mais caridade. Tudo isso é um trabalho diário. Não é você fez hoje, amanhã você não faz nada. Então, é todos os dias, é gotinha por gotinha, né? Talvez hoje eu não consiga fazer muito, mas se eu fazer todos os dias um pouquinho, quando chegar daqui uma semana, um mês, eu já fiz muito, né? Então, não queremos abraçar a causa de uma vez, vamos fazer aquilo que a gente dá conta, né? Não precisa você levantar o braço onde você não dá conta para você se quebrar todo. Então, faça aquilo que estiver ao seu alcance, aquilo que você puder fazer hoje, mas faça sempre. Então, a caridade é uma das maiores formas de cura. Ajuda o outro, mas também cura quem pratica. Então, que nós possamos, quando a gente for fazer esse autoconhecimento, reconhecer em nós nossos sentimentos negativos, né? Que às vezes fica ali naquela obscuridade que não consegue reconhecer seus sentimentos, né? Então é muito importante a gente reconhecer. Será que eu sou uma pessoa que eu guardo mágoas? Será que eu consigo perdoar o outro? Será que eu consigo? Se você não consegue, faça o exercício do perdão, faça o exercício do amor todos os dias. Então, perdoar é se libertar do peso emocional. Então, uma das principais é o perdão, é a caridade, né? Para essa cura da alma, principalmente o perdão e a caridade. São os pontos chaves para a gente se libertar libertar a nossa alma. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço todos os mentores que estiveram aqui nos ouvindo, né? Hoje temos visitas, né? Visitantes. Agradecemos, né? É com o coração cheio de alegria que a gente recebe vocês aqui hoje na casa, né? Todos. E a quem está nos assistindo também, agradeço a paciência, né? E convido a mentora a se retornar aqui para deixar a mensagem do dia. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Neste momento, vamos levar nossos pensamentos, os nossos lares, aos nossos familiares. E essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos necessitados. Vamos aproveitar a grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer a grande oportunidade de estar aqui transmitindo, né, as palavras a cada um de vocês. Hoje eu tenho uma mensagem, é uma moradora, né, que ela fez parte da cidade, e ela fala que quando ela ela esteve nessa cidade, né, e quando ela fez
a sua viagem, ela pensou em retornar para cá. Porque ela tinha um grande propósito com a terra, com a comunidade, e ela queria trazer, ela queria buscar conhecimento e trazer esse conhecimento para a comunidade. Foi onde ela adaptou, foi onde ela gostou, só que ela precisava, era um chamado maior, porque ela buscava conhecimentos, não só para ela, mas para seus filhos, e ela fala que foi de grande aprendizado, né? Essa busca, essa passagem para estar aqui. E ela fala que quando ela chegou aqui, ela tinha os planos, né, de continuar, só que as coisas foram dificultando a ela. Ela precisava deslocar para uma cidade maior. E ela fala que no decorrer das suas vidas, né, no decorrer da sua existência em terra, ela teve muitos preocupadores com a comunidade, com a sociedade. E muitas vezes as pessoas criticavam a maneira que ela ajudava, porque ela queria dar alimento a todos, ela queria acolher com vestes. Ela começou a querer construir essas vestes, ela começou a querer fabricar essas vestes para ser doadas, e ela foi entendendo que o que ela fazia era muito pouco. Ela sentia que ela podia fazer mais. Só que ela fala que foi, como ele diz, construindo o seu império de amor a cada passagem, a cada etapa, né, da sua trajetória. E ela fala que teve uma oportunidade e ela recebeu, né, uma mensagem de uma pessoa muito querida. E essa pessoa incentivou ela a buscar mais conhecimentos, a passar aos seus filhos, transmitir aos seus filhos, porque ela era a educadora de seus filhos. Os seus filhos aprenderam muito mais com ela do que, por exemplo, em casa, do que fora de casa. E ela fala que a maneira que ela ensinava seus filhos, eles conseguiam gravar, eles conseguiam entrar em mente. E ela fala que tinha um filho que era muito delicado, porque quando ela queria que ele desenvolvesse mais rápido, que ela sentia que era o filho mais inteligente, que é um filho que... Mas ele não se apegava às leituras, ele não se apegava aos números, e ele queria só os desenhos. E ele achava que essa maneira ele poderia ajudar mais pessoas, que ele se ajudava. Que através dos seus desenhos ele conseguia colocar o que ele sentia. E ela foi entendendo ao longo do tempo que isso poderia ajudar mais pessoas também. Então, assim, ela prestou sua caridade, né? Ela teve os perdão. Ela fala que ela teve momentos que ela perdoou, porque ela via os sofrimentos vindo aos seus familiares, os seus familiares sendo usados pelos governadores muitas vezes, os que administravam, e ela fala que isso trazia o desconforto a ela, porque ela não queria que seus filhos fossem expostos. Mas depois os seus filhos escolheram ser exposto para a sociedade. Então, assim, era uma maneira que ela queria que eles não fossem, mas as decisões foram deles, e foi justamente por isso que ela trouxe essa história, né, para se alegrar a comunidade, não só a comunidade que ela se encontrava as suas raízes, mas ao universo que estava ao lado dela. Então, assim, era uma pessoa que, olha para você ver, ela tinha o campo aberto, né? Quando eu falo isso, amplo, só que ela não queria que muitas pessoas notassem ela. Ela queria ser leiga, que tipo assim, que ninguém conhecesse, só os seus trabalhos, e ela queria destacar nos trabalhos, mas ela não queria ser exposta. Então, assim, só agradecer a grande oportunidade de transmitir a cada um de vocês, né, essa mensagem maravilhosa. Eu falo do perdão, da cura, né? E quando a gente nos diz isso, ela não só pensou em si, ela começou a expandir
né, esse trabalho. Ela começou a fazer esse movimento entre as mulheres, porque as mulheres não tinham destaque, e ela começou a buscar esse conhecimento, a passar para as demais, e ela fala que, mesmo com as dificuldades, ela aprendeu-se fazer as vestes, né? Então, assim, ela achava que não conseguia aplicar, né, mais tarefas diárias, que ela já tinha suas obrigações, ela tinha os acolhimentos que ela fazia, de todos que precisavam, necessitavam das suas forças, ela estava sempre presente, ela estava sempre emanando o amor. Então aí a verdadeira caridade, que ela não olhava aquilo. E ela fala que quando ela ausentava do seu lar, ela procurava locais que tinham acessos em movimentos, tá? Que ela gostava dessa parte movimentada, porque ali ela conseguia trazer mais amor e caridade àqueles que necessitavam. Então, assim, graças a Deus por essas grandes oportunidades, está transmitindo as palavras, né? Através de uma mentora. Eu sou a mentora Maria Terra, transmitindo a cada um de vocês a mensagem de uma outra mentora que está transmitindo a mim. Graças a Deus, agradeço imensamente a grande oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente a cada um de vocês presentes, né? E quando nós dizemos essa cura da alma, nós somos responsáveis por essa cura da alma. O que é nós somos responsáveis? Nós precisamos se libertar das armadilhas do mundo terreno. E para isso precisamos ter fé. E para isso precisamos buscar. Porque nós temos luz. Nós fomos chamados. E se nós formos chamados em terra, porque nós temos muito o que fazer aqui. E nós precisamos colocar em ação. Não podemos desanimar. E muitas vezes os obstáculos que colocamos para nós é para nós desistir. Nós não podemos desistir. Nós precisamos estar fortes, nós precisamos sempre recomeçar. O que não está bom, vamos recomeçar. Não vamos. Muitas vezes, eu vou voltar lá atrás. Não quero que você volte atrás. Eu quero que você recomece no próximo capítulo da sua história. E você vê o que você fez ontem que não valeu a pena. E você conserte o que você precisa. Por isso, venho transmitir as palavras de amor. Venho transmitir a palavra da cura a cada um de vocês. Vocês são importantes. Vocês são incríveis. E quando dizemos isso, é porque vocês têm uma importância imensa. Não a mim, não aos seus mentores, mas ao Cristo. Ele enviou a cada um de nós que seja mensageiro dele. Se estamos em terra, temos a obrigação de fazer o nosso melhor. Não é assim? Ele não distancia de nós. Nós que distanciamos com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Vamos ter fé, vamos ter amor e vamos compartilhar. E para isso, para compartilhar, precisamos ser o quê? Humildes. Para recebê-lo. Se doamos, recebemos em troca. Não é assim? Muitas vezes falam, olha, eu só ajudo as pessoas. Você não é ajudado? A partir do momento que você ajuda, você recebe. Tem as recompensas. Tem os livramentos. Tem a libertação. Tem a cura. E muitas vezes não é para você, mas é para os seus familiares junto de ti. Alguém próximo de você que necessita. E você precisa acreditar. E precisa ter fé. Vamos agradecer a grande oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Eu tenho uma mensagem, aqui, muito em particular, né? Tem uma filha que ela diz, filhinha querida, eu vi a tua presença, senti a tua alma, senti a tua luz, a tua busca no melhor, e eu preciso de ti, como lhe diz, não desista. Eu estou com você. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua energia para colocar em prática o que eu iniciei. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês.
Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Agradeço imensamente a presença. Graças a Deus. Sinta amados, sinta acolhidos.